Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário, o Ediário TV. Na tarde desta quarta-feira foi realizada mais uma etapa da CPI da Câmara de Vereadores que investiga como o governo municipal está utilizando as verbas enviadas pelo governo federal para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Na etapa desta quarta-feira foram ouvidos pelos vereadores, pelos componentes da CPI, os representantes dos 3 hospitais do município. O primeiro a falar foi Paulo Ribeiro, que é diretor do Hospital Beneficência Portuguesa. E logo nessa primeira oitiva, logo na primeira fala, os vereadores ficaram surpresos com algumas declarações. Por exemplo, a informação que a Beneficência, que não estaria habilitada para receber verbas relacionadas à Covid, visto que não tem como manter leitos, devido à sua estrutura, leitos de UTI, leitos específicos para a Covid-19, recebeu R$ 836 mil de verba Covid e desse dinheiro, boa parte foi utilizada para comprar respiradores, equipamentos utilizados nos leitos destinados às pessoas que precisam de um tratamento em casos mais graves da doença. Ponto. O detalhe é que esses equipamentos, esses respiradores, apesar de comprados em nome da Beneficência Portuguesa, foram emprestados a outra unidade hospitalar, o HCT. Segundo apurado pelos vereadores, com o representante da Beneficência Portuguesa, haveria uma pressão da chamada elite de Teresópolis. Esse foi o termo utilizado pelo diretor da Beneficência, elite de Teresópolis fazendo pressão para a abertura de mais leitos e, consequentemente, a retomada da economia. E a Beneficência, dessa forma, mesmo não estando habilitada a abrir leitos Covid, pegou esse recurso aí, que chegou ao município através do governo Vinícius Clausen, dinheiro do governo federal, enviado ao governo Vinícius Clausen, comprou os aparelhos, os respiradores e outros componentes, e repassou, emprestou, sem nenhum tipo de contrato, para o Hospital das Clínicas, o HCT, que, por outro lado, é uma unidade particular que também vem sendo beneficiada com recursos da Covid-19, além de outros grandes montantes anuais, paralelos à questão da Covid-19. Na sua fala, o Paulo Ribeiro também disse que ficou decepcionado com essa pressão da elite de Teresópolis para a liberação e, por outro lado, sem contribuir de nenhuma maneira, sem dar R$1 sequer para contribuir aí para melhorias na área de saúde. Fala do Paulo Ribeiro na CPI. Em seguida, o Paulo foi o primeiro ouvido às 14 horas, foi o primeiro a ser ouvido na CPI por volta das 14 horas. A seguir, o depoimento a seguir foi o da Rosane Rodrigues, que é diretora do HCT, do Hospital das Clínicas Constantino Otaviano, que, segundo fala do Paulo Ribeiro, recebeu esses equipamentos emprestados aí da Beneficência. A Rosane falou sobre essa situação do empréstimo dos equipamentos da Beneficência Portuguesa, situação que teria sido acordada em uma das reuniões do gabinete de crise da Prefeitura, do governo municipal, montado logo depois que a pandemia começou a afetar aqui o município, e também acabou levantando outra bandeira que já vinha sendo trabalhada pela Câmara de Vereadores e que é uma das situações que, inclusive, gerou essa CPI e que deve dar mais desdobramentos aí nas próximas semanas, que é a questão do número real de leitos que Teresópolis possui. Nas oitivas da semana passada, a Câmara já havia apurado essa informação, que os hospitais informam um número e a Prefeitura divulga, através do painel Covid, daquelas artes, aqueles banners, um número acima do que os hospitais indicam. Então, agora, ouvindo os representantes das unidades hospitalares, ficou constatado que realmente é bem menor. Segundo a Rosane, o HCT possui 23 leitos clínicos, leitos de enfermaria, para o SUS, e no caso de UTI, para os casos mais graves, 22. Ela também informou os leitos particulares, porém, os leitos particulares são privados, particulares. Não deveriam
não devem, ou pelo menos não deveria ser divulgado pela prefeitura. Particular, quem paga são os operadores dos planos de saúde. Então, quando você fala que a prefeitura contratou leitos, está lá na relação do painel Covid, tem que ser leito SUS. Então, o HCT informou 23 leitos clínicos e mais 22 de UTI. Falou sobre os custos e equipamentos, mas vamos agora falar do Hospital São José. Em seguida, foi ouvido o representante do Hospital São José, o Sidney Luiz, que é diretor aqui do Hospital São José, e ele também passou os dados relacionados aos números do Hospital São José, os números aqui da cidade. Segundo ele, 13 leitos clínicos, leitos de enfermaria e 11 leitos de UTI. São 12, porém, segundo ele, esse leito a mais, esse 1 a mais, não foi contratualizado. Ou seja, se a prefeitura não quiser, não paga, entre aspas, mas no papel, em funcionamento, 11. Aí a gente somou os números indicados pelos hospitais. Leito SUS, repetindo, leito privado, se a prefeitura está fazendo essa conta, está errado. Leito SUS é o que conta, é o que a verba federal, a verba que vem do governo federal, paga, são os leitos SUS. A prefeitura diz que, é só olhar o painel Covid, são 43. Aí a gente usa os números dos hospitais, são 36. Leitos de UTI. A prefeitura já há algum tempo vem divulgando 50, que a cidade tem 50 leitos de UTI. Aí a gente soma os números dos hospitais, 33. Ainda segundo São José, por um pequeno período entre fevereiro e março, foram abertos mais 9. Ou seja, a gente passaria dos 13, aliás, dos 11 de UTI, passaria para 20. Porém, o São José viu que não tinha espaço físico, equipe suficiente para atender esses leitos e prestar um serviço adequado como deve ser feito, e acabou voltando atrás e, inclusive, informou a prefeitura que tirasse essa informação que São José tem esse número maior de leitos, porém, mesmo assim, a prefeitura continuou divulgando esse número altíssimo. Recentemente, a prefeitura, desde a semana passada, desde aquela primeira etapa da CPI, que já atentou para esse número de leitos aí menor do que a prefeitura realmente vem divulgando, ela começou a colocar uma observação lá no painel Covid, dizendo que alguns leitos estão inativos, 3, segundo a prefeitura. Mesmo diminuindo esses 3, mesmo fazendo alguns cálculos otimistas, ainda são menores ainda, né? O número ainda é menor do que vem divulgando a prefeitura. A CPI já indica um grande erro nesse sentido. A prefeitura vem dizendo que está contratando cada vez mais leitos, abrindo vagas, tem 50 leitos de UTI, quando na verdade é muito abaixo disso. Isso, na verdade, só mostra o que a gente vem falando aqui desde o ano passado, há muito tempo. Teresopolitano lá na UPA, aguardando aí transferência porque não tem vaga na cidade. Aí você olha lá o painel Covid, o bannerzinho da prefeitura. Temos 50 leitos, 5 vagos. Aí você vai na UPA, tem 4 pessoas aguardando transferência. Ué, se tem 5 vagas, por que as pessoas não vão para lá? Porque o leito não existe, é só no papel, é só na arte. E isso é o que apurou a Câmara de Vereadores e que pode, inclusive, dar um outro rumo para essa CPI da Câmara de Vereadores. Essa questão inicial também do recebimento da verba de R$ 836 mil pela Beneficência Portuguesa, mesmo não tendo leito de UTI, é outra questão que deve ser aprofundada pela Câmara. Se a Beneficência não tinha capacidade técnica, pessoal, para ter leito, por que a Beneficência recebeu R$ 836 mil? E por que a Beneficência pegou esse equipamento e emprestou para outra unidade hospitalar particular que recebe por cada leito trabalhado, cada leito oferecido através do Sistema Único de Saúde? Tudo isso deve ser esclarecido melhor pela CPI da Câmara de Vereadores. Bom, na nossa próxima edição do Jornal Diário e também em nosso site, uma reportagem completa com mais essa etapa da CPI que apura a utilização dos recursos da Covid-19 aqui no município. Bom, a Prefeitura divulgou, nesta quarta-feira, uma informação sobre uma possível ação de falsos agentes da saúde. Segundo esse comunicado, pessoas estariam indo a residências, se passando por agentes da Secretaria Municipal de Saúde e fazendo um
suposto cadastro para o recebimento da vacina contra a Covid-19, dessa maneira acessando as residências. Então a Prefeitura fez aí o alerta. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não envia agentes a domicílio para realizar cadastro para a vacina contra a Covid-19. Cadastro somente na hora de receber a vacina. Nos 3 locais de atendimento, lá na Saúde, no bairro da Tijuca, em Pessegueira, o 2º distrito, ou em Bom Sucesso, em frente ao UBS, no 3º distrito. Fora isso, não tem. Então, se alguém bater na sua casa, tocou a campainha dizendo que é da saúde, vai fazer um cadastro, pode soltar o cachorro em cima, porque é notícia falsa. Falando nisso, vamos divulgar mais uma vez o calendário em curso da imunização contra a Covid-19 aqui em Teresópolis. Está aí, né? Para essa quinta-feira, atendimento de pessoas com 40 anos ou mais para a primeira dose da vacina da AstraZeneca, isso pessoas com comorbidade, 40 anos ou mais, nesta quarta-feira, dia 20, para sexta-feira, previsão de atendimento pessoas de 35 anos ou mais, com comorbidades, e também, né, esse calendário ele teve início na terça-feira, mas se você precisa da segunda dose da Coronavac, também pode procurar esses locais. O atendimento, repetindo, Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, PSF Pessegueiros, em frente, e também em frente ao UBS de Bom Sucesso. São esses 3 locais aí de atendimento para essa etapa de vacinação. Se você está em dúvida qual é a comorbidade, se a sua se inclui nesse calendário de atendimento, basta acessar o site do Jornal Diário de Teresópolis, pesquisa lá, tem na pesquisa lá, ó, vacinação, comorbidade, vai aparecer uma matériazinha com essa informação, com essa lista das doenças aí que as pessoas podem já entrar nessa fila de prioridade para receber o imunizante contra a Covid-19. Nesta terça-feira, o governo federal anunciou medidas para beneficiar os caminhoneiros. Foram assinados aí documentos, medidas provisórias que vão facilitar a vida de quem trabalha atrás aí do volante, desse volante pesado dos caminhões. Uma antiga reivindicação dos caminhoneiros foi atendida. Foram instituídos novos limites de tolerância na pesagem por eixo do caminhão, que sobe de 10% para 12,5%. O que nós pudermos fazer para desburocratizar, desregulamentar, tirar o Estado do cangote do profissional, nós faremos. E para facilitar a vida dos caminhoneiros, foi criado o documento de transporte eletrônico, que vai reunir em uma só plataforma dados de 41 documentos. Dessa forma, os agentes de fiscalização vão ter acesso a todas as informações sobre o motorista, a viagem e a carga transportada. O Ministério da Infraestrutura também definiu os procedimentos para que os postos de gasolina e restaurantes sejam reconhecidos como pontos de parada e descanso. São 36 postos certificados, serão 100 até o final do ano, para que a gente possa cumprir a lei do descanso, para que o caminhoneiro possa repousar e fazer a sua viagem em segurança. Já a Caixa Econômica Federal anunciou novas linhas de crédito e serviços para os caminhoneiros. O pacote prevê mais facilidade na renegociação de dívidas. O pagamento poderá ser feito em até 96 meses, com juros mais baixos e desconto de até 90% à vista. Uma outra linha de crédito aceita imóveis como garantia e os caminhoneiros vão poder antecipar pelo banco o valor do frete a receber. Há também oferta de crédito para os autônomos, para manutenção e renovação da frota, uma medida comemorada por quem corta o país nas estradas. Nós vamos competir com as empresas maiores, com as empresas grandes que compram os caminhões novos. Nesse ponto, sobre a renovação de frota e o crédito para o caminhoneiro, na minha opinião, vai ser bem-vindo para a categoria. Nesta terça-feira, outra categoria aí de profissionais do volante, os motoristas de ônibus, perderam uma grande amiga, a Baixinha do Caleme. Maria da Silva, 73 anos, ou Baixinha do Caleme, como era mais conhecida, faleceu vítima de uma pneumonia, em consequência de uma pneumonia. Ela estava há várias semanas internada e não resistiu à doença. A Baixinha era muito conhecida no bairro do Caleme, ela era proprietária de um bar no ponto final lá dessa comunidade e muito carismática. Ela servia cafezinho, cedia
o banheiro para os motoristas de ônibus de aviação e além do tratamento geral com todos os moradores dessa comunidade, né? O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira no cemitério municipal Carlinda Berlim. A Prefeitura anunciou a ampliação de um projeto solidário, Projeto Gari Comunitário, que atende os bairros, faz a limpeza das comunidades, né, com pessoas que residem nela, com moradores dos próprios bairros. Está aí o projeto. Essa é a última etapa, né, o lançamento do Projeto Gari Comunitário, que agora chega a 24 comunidades. Né? O que é esse projeto? É uma parceria do governo municipal com as associações de moradores. Cada bairro tem um gari, uma pessoa responsável pela limpeza, que mora na própria comunidade, consequentemente compreende, entende melhor as necessidades do bairro onde ele mora. Além dessa contratação, eles receberam aí os carrinhos de trabalho, os ancinhos, tudo isso com o nome do bairro e também a sua identificação, né, para realizar esse trabalho. Os últimos bairros contemplados foram Caleme, Vale da Prata e Pimentel. Isso na zona urbana. Na zona rural, Brejal e Lúcius. Brejal contempla também, né, o Parque Boa União. Graças a uma parceria entre o governo estadual e a Emater com as associações de produtores rurais, estão sendo distribuídas cestas básicas aí com produtos das lavouras de Teresópolis e Nova Friburgo. A gente tem tido um privilégio muito grande e um aprendizado muito forte. A gente tem se educado a cada dia mais a ter carinho com a nossa terra, com a nossa natureza e respeito ao próximo. A gente nunca imaginou que assim, os nossos produtos, né, as folhosas, um dia ia chegar a esse ponto de a gente ter que mandar para as comunidades do Rio de Janeiro ou para as comunidades aqui de Teresópolis mesmo, para suprir a necessidade deles, porque a gente sabe que hoje eles só estão conseguindo comprar o básico mesmo, e a gente sabe o quanto que isso faz falta, principalmente para as crianças, né? A gente não tem como não se emocionar. É que eu falo isso diariamente, é você chegar onde necessita chegar, aonde realmente precisa chegar. Continuando no interior do município, vamos mostrar agora a situação de uma via secundária, mas muito importante, aqui no 3º Distrito de Teresópolis, o registro feito pelo colega José Carlos Cacau. Bem, estamos na localidade do Porto, tá? Vargem Grande lá na frente, virando para cá, Venda Nova. Venda Nova, Vargem Grande, Ponte do Porto, é onde nós estamos. Entrando aqui a rua Exaltino Eugênio. Exaltino Eugênio, essa rua aqui, olha. Ela sai lá na Serrinha. Quer saber como que ela tá? Quer saber como que ela tá? Depois de várias mensagens via WhatsApp, estamos aqui para mostrar o estado precário dessa estrada. Atenção, Prefeitura Municipal de Teresópolis. Atenção, Secretaria de Agricultura. Atenção, vereadores responsáveis pelo interior do município de Teresópolis. Essa é a rua Exaltino Eugênio. Essa estradinha, para quem não conhece, o acesso dela começa ali perto de Boa Fé, ali Aguilhões de Dentro, uma estradinha lateral. E ela vai seguindo ali das proximidades de Boa Fé, passa em Serrinha, depois Porto, e vai chegar lá no Imbiú. É uma estradinha menor, mas extremamente importante. Olha só o estado dessa estrada no interior. Além de acessar aí condomínios, residências e produções aí da lavoura, essa pequena estrada poderia ser utilizada em caso de algum problema, um acidente, qualquer situação na RJ 130, naquele trecho ali de Vargem Grande, por exemplo, como um atalho. O trânsito fechou em Vargem Grande, teve um grande acidente, algum problema na via, alguma necessidade de intervenção, é só sair para a lateral ali e passar por trás. Porto, Serrinha, essas localidades todas. Porém, olha a situação da via. Mais uma, né? Todo dia, se a gente abrir aqui o Diário Comunidade, todo dia a gente mostra uma estrada nesse estado precário, né? E no interior do município,
A gente fala sempre, né? Cadê o olhar diferenciado para o produtor rural, para a lavoura? Fundamental para a economia de Teresópolis. Se o produtor rural parar, o abastecimento em todo o estado do Rio será prejudicado e, consequentemente, também a nossa economia. Então, alô, prefeitura, não é tão difícil achar, não. Estrada do Porto, estrada de Serrinha. Dê uma procurada ali, ó, pergunte que você vai chegar lá, nosso secretário de Agricultura. Acredito que ele conheça, né, do interior, mas se não conhecer, basta dar uma perguntada ali no IMU, em Vargem Grande e Serrinha, para dar uma olhada nessa crítica situação, nesse flagrante é feito pelo nosso colega José Carlos Cacau. Ainda no Diário Comunidade, olha só, outro problema que se repete, né? A gente nem gostaria de ficar falando disso todo dia, mas temos que mostrar a realidade. Vazamento d'água, olha só. Em tempo de seca, né, diminuindo a estiagem, Praça Nilo Peçanha, lá no bairro do Alto. Olha só, quanta água sendo desperdiçada lá na Praça Nilo Peçanha, bairro do Alto, né? Daqui a pouco começam aquelas campanhas para economizar água, mas pelo visto a população até pode fazer a sua parte, mas essa precariedade no atendimento aí nesse sistema acaba gerando situação desse tipo. Não é só no bairro do Alto, não. Quer ver? A gente recebeu também uma reclamação lá da Quinta Lebrão. Um vazamento d'água, segundo moradores, também há muito tempo, ela só vazando, aí tem um lixo também espalhado, toda essa sujeirada também vazando há muito tempo lá no bairro da Quinta Lebrão. Então ficou alerta aí, alô SEDAI, Quinta Lebrão e bairro do Alto aí com esse vazamento d'água, depois a gente vai ter esse problema de estiagem, então vamos contribuir, né? A natureza já faz aí essa sequência natural, reduz o volume de chuvas, então nossa parte é reduzir o consumo e também o desperdício. Diário policial, a P2, a Polícia Reservada, conseguiu recuperar uma motocicleta furtada. Esse trabalho aí da P2, que é o setor de inteligência da Polícia Militar, terminou com a recuperação dessa moto. Mas como ocorreu? Essa moto foi furtada durante a madrugada lá na Vila Santo Antônio, no bairro do Alto. Aí a Polícia Militar, pesquisando o seu BBB, o acervo de câmeras, eu falo sempre aqui, né? A bandidagem não acredita. A polícia, utilizando as imagens de câmeras próximas ao local do furto, conseguiu identificar a dupla dinâmica que furtou essa motocicleta. E já sabendo, né, de algumas pessoas envolvidas em atos ilícitos na cidade, olhou lá o rostinho, identificou e chegou até eles. 2 jovens moradores do bairro do Rosário. Além desses 2, um terceiro envolvido acabou aí levando a PM, né? Um jovem que teria participação também, mas em outras ações, não cometendo o furto lá da moto, mas dando um destino para ela, levou a PM até uma casa abandonada lá na parte alta do Rosário e escondida dentro da casa essa motocicleta aí, furtada lá na Vila Santo Antônio, no bairro do Alto, né? Ela foi apresentada na 110ª Delegacia de Polícia para depois ser entregue ao seu proprietário. Belo trabalho da Polícia Reservada, a P2, e você, criminoso, já sabe, né? Fez alguma coisa aí, na maior parte da cidade tem câmera, e esse trabalho da PM pode fazer você ser preso rapidamente. Outra guarnição da PM, mas essa que trabalha aqui em município vizinho, município de Sumidouro, mas é aqui do 30º BPM, fez a apreensão de material utilizado para caça. Trabalho aí, né? O 30º BPM, a maioria das pessoas desconhece, mas além do nosso município, além de Teresópolis, é responsável pelo patrulhamento em Sumidouro, Sapucaia e São José do Vale do Rio Preto. Em Sumidouro, o pessoal do DPO de Campinas recebeu informação de um homem que teria em casa armas de fogo. Então, a PM conseguiu chegar até a residência dele e encontrou essa espingarda calibre 20, .20, né? Um trabuco, são 2 armas, trabuco bem artesanal, está ali no fundo. Essa espingarda, além de 20 munições para calibre .20, 14 estojos de calibre, desse mesmo calibre, além de 2 potes de chumbo, um pote de pólvora e uma cartela de espoletas. Esse material estaria sendo utilizado para caça, para fazer caça nas áreas de mata da região. Lembrando que em vários trechos, né, Sumidouro faz divisa com Teresópolis também, né, com Teresópolis, com São José do Vale do Rio Preto, e esse homem estaria utilizando essa arma, esse armamento para fazer a caça e acabou sendo encaminhado para a delegacia de polícia.
Na semana passada, falei aqui das campanhas realizadas pela Prefeitura de arrecadação de agasalhos e cobertores aí através dos CRAs e do CREA. Dei vários endereços para você fazer a sua doação, né? Contribuir com as pessoas que estão sentindo frio nessa época, na estação mais gelada do ano, né? Que se iniciou. Mas, além desses pontos de arrecadação da Prefeitura, CRAs e CREA, a cidade também está com outra campanha, que é a campanha já tradicional da Aviação Dedo de Deus, que recebe esse material, além lá da rendição da empresa, recebe esse material agasalho, cobertor. Se você tiver qualquer material, só entregar diretamente aos motoristas de ônibus. E nessa quarta-feira foi realizada a primeira etapa de entrega desse material. Quem fez o registro foi a Bibi Noba, que é do setor de comunicação da empresa de ônibus. Hoje a Aviação Dedo de Deus está fazendo, eu estou tirando a máscara, a gente está aqui distanciado, a Aviação Dedo de Deus está fazendo a sua primeira entrega no Sopão. A nossa campanha vai continuar, eu peço para que você continue doando ou no ônibus ou entregando diretamente na empresa, para que mais teresopolitanos sejam agraciados. Já foram mais de 500 peças recolhidas, então a gente agradece a população teresopolitana que está doando e ajudando a gente nessa corrente de solidariedade em movimento. Muito, muito obrigada, vamos em frente. Então, vamos fazer a nossa parte aí. Tem em casa um casaco, um cobertor que não está mais utilizando? Deixe em alguma unidade do CRAS, perto da sua residência, ou no CREAS, aqui pertinho da redação do Jornal Diário de Teresópolis. E tem também essa opção da aviação, né? Qualquer ônibus da empresa, você tem um casaco, cobertor, coloque numa bolsinha, amarre. Parou o motorista no ponto, está aqui o casaco, ele vai levar para a empresa, que fará essa seleção, essa arrumação, e dará uma destinação correta, né? São muitas pessoas que precisam dessa ajuda aí. E a gente, às vezes, tem em casa muita coisa que realmente não utiliza. Vai ficando lá no fundo da gaveta, esquecida, a gente compra roupa nova, e essa que a gente não vai utilizar mais pode atender a aquecer muito bem outro teresopolitano. Bom, você que usa aquele sistema novo, o Pix, que tem facilitado muito, né, o esquema de transferência de dinheiro aí, muitos comerciantes e empresas já estão utilizando. Atenção, né, em breve teremos mais novidades, mais opções através do sistema Pix. Dados do Banco Central apontam que 50% da população brasileira possui uma chave Pix e até o início do mês de maio já foram 500 milhões de transações. Essa empresária fala das vantagens da utilização do serviço, principalmente nesse momento de pandemia. A isenção de taxas, o fato de não ter limite de dias e horários e a praticidade. Tendo em vista o cenário atual, percebemos uma grande diminuição dos pagamentos realizados em espécie. O Banco Central vai lançar mais 9 serviços associados ao Pix. 3 deles disponíveis já a partir do segundo semestre. Um deles é o Pix Saque, que vai permitir 4 retiradas gratuitas por mês, com limite de R$ 500 por dia. E ainda o Pix Agendado, com leitura de QR Code, que vai funcionar como um boleto de pagamento. É uma nova forma de dar acesso a dinheiro em espécie para a população, usando a infraestrutura do Pix, né? Não vai ser necessário mais ir em máquinas de ATM. Obviamente que não acaba essa solução, né? É uma solução adicional poder sacar no caixa dos estabelecimentos comerciais que quiserem ofertar essa solução. O Banco Central colocou em consulta pública a proposta de criação do Pix Saque e Pix Troco, que também vai ser um novo serviço. Essa modalidade, associada a uma compra ou prestação de serviço, vai retornar dinheiro em espécie para o consumidor após uma transação. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, sempre com uma valorosa colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Olá, Marcelo. No último informativo, você fez uma boa explanação sobre o nosso rio Paquequer, esse rio que virou o esgoto da cidade, e uma hora a gente vai ter que ter uma resposta para essa demanda da cidade de reaver o seu rio Paquequer, cenário de romance, o Guarani, que poucos sabem. Aliás, a imagem do dia é justamente sobre o Guarani e o Paquequer. Veja essas duas moças aí se banhando na cascata Guarani, com esse
com essas mãos esvoaçando, elas estão representando as meio-irmãs Ceci e Isabel do romance, porque antigamente as pessoas tinham essa noção de relação do romance com a cidade, e aos poucos a gente foi esquecendo isso. Então, não só lembrar a importância do rio como a artéria principal da cidade, é importante também a gente rever o nosso olhar sobre esse rio. E mais uma vez, precisamos gritar: SOS Paquequer. É isso. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. E se houver qualquer atualização antes da entrada de um próximo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Para você que acompanha nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!